Jesus, em um determinado momento, ele percebe que os seus discípulos, eles estavam muito preocupados com a comida, com a bebida, com a vestimenta. Eles estavam preocupados com o sustento deles, preocupados. Então, e o Senhor, ele percebe isso, ele começa a discipular os seus discípulos nessa área, na área financeira, na área do sustento. E você, quem sabe, está passando por um momento em que o seu sustento está minguando. Você talvez está percebendo nesse exato momento que as coisas não estão fluindo bem para você como elas deveriam fluir. E o Senhor, ele traz a mesma palavra, porque a palavra de Deus, ela é atual para a gente hoje. Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, a partir do verso de número 2 diz: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes afirmo, não se preocupem com a sua vida quanto ao que comer, nem ao corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, não semeiam, não colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. As outras coisas, aquilo que nós acabamos de ver aqui, de ouvir aqui na palavra. O Senhor estava falando que Ele era aquele que iria suprir a demanda, a necessidade dos seus filhos, dos seus discípulos. Isso não mudou. A palavra, ela continua sendo a mesma. O mesmo Deus que garantiu isso através de Cristo para os discípulos, naquele momento em que o Senhor identifica que eles estavam muito ansiosos, estavam preocupados, e a preocupação estava fazendo mal para a equipe de Jesus. A humanidade deles estava atrasando nesse sentido, o avançar do reino. E o Senhor, então, ele começa a explicar detalhadamente, pede que os discípulos comecem a observar a vida, como ela obedece à ordem do Senhor, que através da sua ordem, da sua organização, das coisas que são naturais e acontecem nos seus ciclos naturais, como Deus ele faz as aves se alimentarem, como Deus ele pode fazer com que as ervas do campo elas nasçam e elas sejam tão lindas, admiráveis, e ele compara aqui que nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como uma delas. E ele fala: se eu sou o Senhor ele cuida da natureza nos mínimos detalhes, e ele provê tudo vem do Senhor. Quanto mais a vocês, Deus sabe o que você precisa, Deus ele conhece a sua necessidade. Está aqui o ponto que nós precisamos trabalhar hoje. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe quais são as suas necessidades, e ele diz para você: busque em primeiro lugar, priorize as coisas de Deus, e as outras coisas, o seu sustento, isso aí o Senhor garante. Agora, quando nós não buscamos o reino de Deus, o sustento ele não pode ser garantido, no sentido de que, se nós nos consagramos a Deus e se estamos andando assim com muita ansiedade nos nossos corações, nós estamos atrapalhando o mover de Deus. Agora, se nós nos lançarmos, se nós acreditarmos, se nós depositarmos no Senhor a fé, com certeza, o Senhor mesmo, que é aquele que deseja nos abençoar, o mais interessado em nos abençoar, Ele mesmo vai de forma sobrenatural providenciar recursos, abrir portas, fazer com que sejamos abençoados. E Ele pede, mais uma vez, observe a natureza, observe os pássaros, observe os lírios do campo, observe a sua volta, o que Deus ele tem feito, o que Deus já fez e o que Deus ele deseja fazer na sua vida. Todo sustento, não só seu, mas todo sustento que hoje nós acreditamos que vem do Senhor. A água que Ele faz jorrar na fonte, amados, o alimento que Ele faz nascer no campo, a chuva que vem no devido tempo. E Deus ele pode fazer realmente muito mais na sua vida, se você se entregar para Ele, confiar que aquilo que você precisa
vem do Senhor. E Ele só pede isso: busque em primeiro lugar o reino dEle, a sua justiça, e aquilo que é necessário será acrescentado naturalmente. Na verdade, nós temos que acreditar que Deus Ele acrescenta naturalmente na minha vida e na sua vida aquilo que precisamos. Nós não podemos andar ansiosos, porque a ansiedade, ela nos tira a paz, a ansiedade nos tira a fé, a ansiedade nos tira a alegria de viver. Nós, na realidade, quando andamos ansiosos de um lado para o outro, nós ficamos meio que paralisados e nós não conseguimos dar um passo. Mas Deus, Ele deseja tratar dessa ansiedade, falando mais uma vez para você, que Ele cuida de você, que Ele cuida da sua família, que Ele cuida da sua casa, que você tem que apenas acreditar, buscar o reino dEle, a justiça dEle, e tudo isso que eu falei, muito mais, será acrescentado diariamente na sua vida. Um grande abraço, até o próximo vídeo, graças e paz, tchau.